E aí pessoal, voltei. Fala pessoal, bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está assistindo à tarde, boa noite para quem está assistindo à noite. Vamos continuar com a série aqui. Né? O último vídeo eu falei sobre o grep e o comando chmod. E agora vou voltar para aquela lista para terminar os 5 comandos. Vamos lá. Tá, então aqui na nossa série dos comandos, né? Falamos sobre o ls, sobre o cd, sobre o top. Eu aproveitei e mostrei o htop, mostrei sobre o cctl, mostrei sobre o journalctl, mostrei sobre o grep, htop. Agora vamos falar do df-du, aquele mesmo esquema. Vez clique melhor os seguintes comandos. Dessa vez eu vou pedir para ele me explicar de uma forma mais enxuta, né? De uma forma mais enxuta. Pô, muito legal isso, né? Antigamente você tinha que ir atrás, né? Ou de alguém que postou, né? Toda essa configuração. Aqui, ó. Comandos de disco, versão enxuta. DF, disco free, né? O que faz? Mostra o espaço total usado disponível em cada partição montada, né? Então vamos rodar esse comando para a gente ir explicando aqui. Trazer o terminal para cá. Vamos lá. Aumentar um pouquinho a tela para vocês. Então aqui ele mostra o primeiro comando, que é o df-h. Ó, se você olhar para a saída dele, ele mostra qual que é o tamanho, né, desses sistemas de arquivos, né, o quanto que está usado, o que você tem disponível, o resultado em porcentagem e onde que está o ponto de montagem, né? E aí esse comando é importante porque quando você tem algum problema com espaço, né, geralmente acontece, né, em servidores de log, servidores de aplicação, que o sistema ele fica fora do ar porque o disco está cheio, né? Então o primeiro passo é você logar no sistema operacional, né, no seu servidor Linux, e rodar esse comando para saber qual que é a partição que está sendo mais consumida, né? Então nesse caso aqui, se eu olhar para esse resultado, o que está sendo mais consumido é no barra, né? E o barra é onde que fica todos os sistemas de arquivos do Linux, né? E o engraçado é que se você dar um ls, você vê que de primeira ele não mostra o barra. Por quê? Por padrão, se eu der um pwd, você sempre vai iniciar para o seu diretório local, que seria o barra home. E para você acessar o barra também ele é um diretório, tá vendo? Se eu dar um cd barra, e quando eu dar um ls-l, você pode ver que a partir dele você já tem um outro caminho de diretórios, né? Que isso aqui seria a estrutura de arquivo do Linux. Então tem essa diferença, então é importante vocês se atentarem a isso, tá? Então, aqui ele deu o exemplo, né, do comando df-l, então um comando importante para
para ver o espaço de disco. Aí aqui ele mostra, né, a saída, né? E aqui ele dá os exemplos, né? Então, o df, né, o comando que com o nome é disk free, né? Aí aqui o "-h", né? Então você é um formato elegível para humanos, né? Então você tem giga, megas e kilobytes. Se você usar o parâmetro "-t", ele mostra o tipo de sistemas de arquivo. Vou mostrar aqui para vocês, né, também. Aqui, ó, "-t". Acho que é HT, né? HT. Ah, T maiúsculo, ó. Tá vendo que ele mostra o sistema de arquivos para você também, mas só que você vê que no próprio DF ele mostra, né? Aí aqui o legal, por isso que a inteligência artificial te ajuda muito, que ele te dá alguns exemplos, ó, tá vendo? Ó, quando usar, o servidor está sem espaço, df-h mostra qual partição está cheia, né? Então você consegue identificar qual é a partição que está cheia e ir lá iniciar um troubleshoot, né? Agora tem o DU. O DU ele mostra o tamanho de pastas e arquivos, né? Que seria disk usage, né? E o legal é que aqui, ó, o que faz? Calcula quanto espaço no diretório o arquivo específico está ocupado, né? Então, no exemplo que eu estava explicando lá atrás, geralmente o que acaba, né, enchendo o servidor e deixando ele fora por conta de falta de espaço é a partição de logs. Geralmente você tem um espaço lá que você guarda imagem, fotos. Então, quando essa partição está cheia, geralmente as aplicações não conseguem escrever dentro do servidor. E aí nisso gera um incidente, porque quando a aplicação não consegue escrever no servidor, o servidor acaba tendo problema, né? E aqui ele deu um exemplo, eu vou até rodar eles aqui, esse comando para vocês verem aqui, ó. du-sh/var/log. Então dou um Ctrl L e vou rodar esse comando. Aí aqui ele está falando, né, que não é possível ler esse arquivo porque a partir do barra, geralmente quem aqui tem permissões para fazer algo específico em algumas pastas é só como root, né? Então pode ver que o varlog private ele não consegue ler, o varlog gwm3 ele não consegue ler, mas só que o varlog específico o meu usuário tem permissão. E você vê que está consumindo aqui 2 gigas e pouquinho, né? Em 900 e... acho que é 2 gigas e... 2.9 GB, pronto. 2,9 GB. Então, é isso que você tem que se atentar. Às vezes você não consegue trazer um resultado porque o seu usuário não tem permissão de fazer a leitura daquela pasta, né? Por conta do chmod. Para resolver isso, se você é administrador, usa o comando sudo, que aí ele vai conseguir dar um resultado mais assertivo aqui e ele não vai ter problema de ler as permissões, tá vendo? De ler os diretórios. Beleza? Aí vamos seguir aqui, né? A saída típica, o dele tá 2.3 GB, né? Aí aqui tem os parâmetros, né? Então, opção útil, né? Sumário total apenas e não lista subpastas, né? Então vamos colocar o S aqui, tá vendo? Então sumário total apenas, não lista subpasta, "-h", que seria o formato humano, então você tem uma mensagem assim invisível para humano. E aí quando você utiliza o menu D, ele dá uma profundidade máxima 1, mostra apenas pastas de primeiro nível. Então esse aqui eu quero que vocês testem aí e comentem qual que é o resultado, utilizando a opção "-d". De novo. Quando usar, descobrir o que está sendo ocupado. Aí no espaço, né? Tá vendo? Então ele dá um exemplo já utilizando o comando pipe, né? Então vamos fazer esse exemplo aqui para você ver o resultado. E a opção do "-d" fica de exercício para vocês, tá? Como meu usuário não tem permissão para ler todos os arquivos e diretórios do varlog, vou utilizar o sudo. Aí aqui qual que é o resultado da minha pastinha log, né? Então,
Se fosse num cenário crítico, né? Qual que é o mais ofensor? Né? Na verdade, a partir do var, né? Não do varlog, né? Então, qual que é o mais ofensor? Então, o mais ofensor aqui, ó, é o diretório com as bibliotecas, tá vendo? Que seria o varlib. E aí, para você consultar, é só utilizar o comando cd. Eu vou fazer por partes para vocês entenderem. Ó, cd barra, aí eu dou um ls menos l, aí cd lib, dou um ls menos l. É legal fazer dessa forma porque você vai praticando, né? O comando cd, o comando ls, até você se sentir confortável em estar trabalhando com servidores Linux, tá? Aí aqui ele dá um exemplo falando da diferença principal, né, entre os dois, né? Então ele fala que o df-lh é uma visão macro, o du é uma visão micro, né? Porque aqui você olha todos os sistemas de arquivos, né? E o du você vai ver pastas e arquivos, né? E aí as perguntas, né? Quanto de espaço resta no sistema? Qual pasta está sendo mais consumida, né? Aí aqui ele dá uns exemplos de diagnóstico que eu quero que vocês testem aí e mandem dúvidas, né? Então no chat ali do YouTube. Depois no futuro eu vou criar um canal do WhatsApp pra gente ir discutindo lá também. E aí aqui dá os exemplos, né, de como você pode estar concatenando os comandos para conseguir ter um resultado mais completo, né? Aí aqui ele dá um resumo rápido, né? Então o df menos lh é o quanto que sobrou do servidor, o du menos sh é quanto que pesa em cada pasta, e o du menos sh asterisco me mostra o tamanho de tudo que tem aqui, né? Então, resumindo, o comando du e df vai ser o seu auxiliar para você estar trabalhando ali quando você perceber que tem algum alerta no seu sistema de monitoramento e está com problema de disco, beleza? Então vamos para o próximo comando. Ainda 12 minutos de vídeo, então vamos seguir, tentar fazer em 20 para não ficar muito grande, tá? Então o próximo comando da lista, vamos lá. Vamos fazer diferente? Como a gente está com inteligência artificial, né? Então qual é o próximo comando depois do df e o du? O comando find, tá vendo? Pô, a gente tem o superpoder na mão e não utiliza, né? Vou até tomando um chazinho aqui, que tá frio hoje. Então vamos lá, né? Então o próximo comando é o comando find. E aqui vamos ler, né, o que significa, né? Então o que o comando faz? Ele procura arquivos e pasta baseado em nome, tamanho, data, permissões, dono, praticamente qualquer atributo, né? E a sintaxe dele é o comando find, né, o caminho e a opção e o critério, né? Então, resumindo, esse comando é quando você quer fazer uma busca reversa, né? Então você não sabe que... Você sabe que em algum momento você gravou o arquivo dentro do servidor. Mas só que pensa você digitando cd home para poder achar esse arquivo. Então o find ele já faz uma busca reversa ali que do diretório atual que você está, você consegue buscar o que você precisa dentro do sistema operacional inteiro. Então ele é muito útil para você definir os critérios de busca e com aquele resultado você tomar algumas ações, né? Você pode fazer download daquele arquivo, você pode fazer um backup, você pode usar para a limpeza de disco, né? Que é o que está escrito aqui. Então, assim, você pegou e identificou qual que é o ofensor do seu sistema operacional, né? O ofensor do seu sistema operacional. Então, você pode utilizar o find também para te ajudar na limpeza de disco, né? Então vamos seguir aqui com os exemplos, né?
Então ele, nesse primeiro exemplo, ele está rodando aqui, né? Então o comando find, ele está na pasta, né, /var, /log, né? Ele está vendo o tipo, o critério e o tamanho, né? Então ele faz aqui, né? O que ele está dizendo aqui, né? Encontrar arquivos maiores que 100 MB. E esse é o comando. Então vamos rodar ele para ver qual que é o resultado. Eu vou rodar como root, como sudo aqui, para ver qual que é o resultado, tá? Olha lá, ele trouxe para mim que dentro do diretório /var, /log, o syslog, ele tem mais de 100 megas, né? Como a gente aprendeu o comando du, vamos testar aqui para ver, né? Então digitar aqui, ó, du-sh, e esse arquivo, vamos ver quantos megas ele tem? Olha lá, tem 100 megas em um, tá vendo? Então você pode ver que as coisas já começam a fazer sentido aqui, né? Aí aqui ele fala, né, encontrar arquivos modificados em 30 dias, né? Então se eu pegar e rodar o comando aqui, ó, find, ele trouxe todos esses arquivos, tá vendo? Aí você fala, nossa, a visualização está muito ruim, né? Então vamos começar a concatenar os comandos, né? Então eu quero pegar somente o que tem a palavra demesg, né? Então qual que é o comando que eu uso para concatenar os comandos e fazer uma busca específica, né? Então vou dar um find, vou dar um pipe grep demesg, certo? Ó. Tá vendo que ele encontrou? Então você pode começar a juntar os comandos. Então o legal do Linux é isso. E você pode ver que a combinação dos comandos é em cima do que eu ensinei lá atrás nas outras aulas, né? Então quem não viu o vídeo do comando grep, assistam lá. E vai mandando as dúvidas nos comentários, vai dando sugestões, que a ideia aqui que seja algo para todos, né? E a gente ir aprendendo juntos, né? Vai ter coisas também que eu também não sei aqui, e a gente vai pesquisar, vai ir atrás, mas só que a ideia é que o vídeo não fique muito longo, tá? Senão vocês fogem e acabam não assistindo o conteúdo, tá bom? E aí ele fala, né? Encontrar para remover, né? Aí é que ele dá até um cuidado, mas só que como é um arquivo de log e é no meu computador, eu não vejo problema rodar esse comando. Então ele vai fazer uma busca, né, do comando, né, e ele vai buscar, né, qual que vai ser o arquivo log, né, que tem mais de 90 dias, e ele já vai deletar, né? Então vamos rodar aqui. E o legal é que ele avisa. Então essa parte da inteligência artificial, que é onde que a gente tem que ter o cuidado, porque assim, ele te deu o comando, ele não deu muito contexto do comando, né? E tá aí para você executar. Antes disso, eu vou te mostrar uma prática legal que vocês podem usar para IA. Então aqui ele está falando que é para tomar cuidado. Então aqui, ó, me explique. Que eu poderia simplesmente explicar para vocês, né? Mas só que como você tem a IA, né, então ele vai te ajudar, né, a mostrar o que faz realmente aquele comando para você literalmente ter certeza do que vai fazer, entendeu? E aí leia com calma, toma uma água, vê se realmente faz sentido aquele comando, pergunta para alguém mais sênior, né? Então, ó, a IA tomou essa decisão, eu estou inseguro porque quando é comando de leitura, não vejo problema você pegar, executar, testar. Agora, falou em deleção, né, em criação, sempre tem uma segunda opinião, né? Então, igual o médico às vezes ele tá com uma certeza que ele faz. Ele chama um médico mais experiente ou um médico que esteja no mesmo nível dele para eles discutirem aquela situação para tomar uma decisão. Então, vocês a mesma coisa. Vem um comando de deleção, um comando de criação, chama alguém mais experiente, discute aquele caso, conversa com a IA, e aí quando você tiver certeza, você vai e roda esse comando. Então, como eu já conheço, eu não tenho problema nenhum em rodar na minha máquina, porque eu sei que se eu apagar todo o meu log lá,
ele vai recriar novamente. Mas agora, às vezes, num servidor, num ambiente crítico de PCI, você, em hipótese nenhuma, você não pode apagar o log, né? Desde que você tenha o backup, porque isso é uma prova que ele tem com o cliente dele. Você vai lá e apaga, às vezes você pode até fazer uma empresa fazer que ela pague uma multa muito alta, tá? Então vamos ler aquele comando. Aqui, ó. Vou quebrar em pedaços, né? Começa a procurar a partir do diretório varlog, né? Aonde ficam os logs do sistema. Filtra apenas os arquivos com extensão .log, né? O asterisco significa qualquer nome antes do log, né? Aí os exemplos que ele pode encontrar, né? Ele deu aqui no Nginx, syslog, errorlog, né? Exemplos que ele não encontra. Então, tudo que tiver diferente desse padrão, ele não vai encontrar, tá? Então, aqui, arquivos, syslogs, né? Então, assim, isso aqui ele não vai encontrar. O mtime, que significa filtra arquivos modificados há mais de 90 dias, né? Então, já tem um log velhos lá que já foram modificados e tal, então ele vai entender esse critério e ele vai tomar uma ação. Aí aqui ele dá um exemplo da expressão, né? Então, mtime 0 seria das últimas 24 horas, mtime 90 a mais de 90 dias, mtime menos 7 é menos de 7 dias, né? Aí o que significa, né, mtime, modification time, a última vez que o arquivo foi alterado, tá? E o delete é de deletar. Aí o legal aqui, você vê que, caramba, isso está muito legal, né? Tradução para português, né? No diretório varlog, procure os arquivos que terminem com .log, que foram modificados há mais de 90 dias e deletem ele. O legal é que isso aqui, ele é a pergunta do LPI. Então você vai ver o comando lá e vai ter uma pergunta dessa, tá? E é legal também até para estudar para essa prova, né? Aí aqui ele dá um exemplo visual, né? Dizendo aqui, né, do Nginx, acesso, erro sistema, né? Então aqui, ó, modificado hoje, modificado semana passada, modificado há 95 dias, né? E aí depois do comando, como é que fica o diretório? É que fica somente os 3 arquivos. Aí aqui ele dá o cuidado. Esse que é o mais importante. Aquelas linhas pequenas, né, de algum aviso e os cuidados, né? Ó, modo mais seguro. Só lista e não deleta, tá vendo? Como que aqui ele já vai te dar um alívio. Então vamos rodar ele aqui. Deixar esse comando aqui anotado, ó, para um comentário no terminal é esse. Agora vamos rodar sem deletar. Aí. Certo? Tá vendo? Ele trouxe um monte de sujeira aqui, tá vendo? Esses arquivos que ele olhou aqui, que ele vai fazer a deleção pra gente, tá vendo? Ali fala, confira a lista, se tiver correta, adicione o delete, né? Então, se você quiser listar os arquivos, você dá um ls. Se você quiser deletar, você coloca o delete, né? Então vamos rodar aqui o delete. Permissão negada. Ele fez a deleção. Vamos rodar o ls para ver? Tá vendo? Então assim, ele já fez aquela limpeza. E o legal é que aí a gente fez isso... a gente poderia ter feito uma historinha, né? Ter olhado pelo menos o comando df antes para ver se ia dar uma diferença. Mas vamos ver se mudou. Lembra que estava em 2 GB, não foi, pessoal? Então, df menos lh. Deu. Acho que é deu, né? Deu. Tá o varlog aqui, né? Não diminuiu nada. Queria ver se ele fez uma deleção bem expressiva, né?
Então aqui, ó, confira ali, se estiver correta, adicione delete, né? E nesse caso, ó, arquivos deletados com delete somem para sempre, né? Ao menos que tenha backup. Então lembre que eu falei lá atrás, né? Tomem cuidado com ambientes críticos, ambientes de PCI, para quando for fazer a deleção de logs, tá? Aí aqui, né, aí ele fala assim que você precisa, né, ter permissão, então você pode ver que eu rodei o comando sudo para ser root. Aí aqui ele mostra, né, uma alternativa sem o delete, que você pode utilizar o comando exec, né? Então, algumas pessoas preferem usar o "-exec", que ele é mais explícito, né? Então tá aqui o comando find, varlog, o arquivo que eu quero buscar, o período, o exec, e aí o exec ele executa o comando rm, né? Aí a diferença, né, entre o exec e o comando delete, e aí é que ele fala, né, no exemplo dele, né? Então, o uso típico em servidores, né? Em servidores web, os logs acumulam espaço rapidamente. É comum ter um cron do job para fazer essa tarefa. Lembra que eu falei que servidores web, servidores de arquivo, servidores de log é onde que aumenta muito o consumo de informações ali. Aí geralmente vocês criam rotina, né, para estar fazendo essa deleção. Então aqui você pode ver que nessa cron, para quem não conhece, o cron tab ele é um agendador de tarefas, né? Que você configura ações, né? E essas ações são feitas em um determinado horário, né? Para aplicar ali dentro do seu contexto, né? Então aqui nessa cron, né? A cron aqui ele está dizendo, né, que vai rodar toda a semana, deleta todos os logs com mais de 90 dias. Então isso ele já faz uma limpeza. E não precisa ter ninguém tá fazendo isso quando tem um alerta ali no monitoramento, né? Tanto um alerta dos APIs. E para fechar aqui, resumindo para vocês, né, a parte, né, do varlog, onde procurar. O "-name seria, né, o critério, então tudo que for, né, que é tudo, .log, ele vai encontrar. Aqui o mtime, quais são as idades, e o delete, o que fazer. E aí nisso você configura a limpeza automática do seu sistema. Beleza, pessoal? Então é isso. Faltam poucos comandos para a gente terminar essa parte. Depois a gente vê se olha mais alguns e a gente vai aumentando um pouquinho o nível de complexidade nas nossas aulas até começar a navegar para um cenário real. Então, se uma aplicação, a gente cria um CI/CD dela, que é o monitoramento, olha para a segurança, a gente vai fazendo diversos vídeos aí para vocês irem evoluindo aí junto dessa série, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu, falou!